Mas antes, Fabrício, bom dia, antes de mais nada, queria que você nos levasse até a Argentina. Nós temos dados assustadores do aumento da pobreza na Argentina, o que era inevitável diante de um aumento exponencial da inflação também, né? Então, o poder de compra dos argentinos foi lá para o buraco e é natural que a pobreza aumente. Mas aumentou demais, né? Aumentou bastante, Rafael. Bom dia para você, para a Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Os dados que já eram muito preocupantes na Argentina ficaram ainda piores, segundo um estudo publicado neste final de semana pela UCA, a Universidade Católica Argentina. 57,6% da população está abaixo da linha de pobreza. Levando em consideração os números da população da Argentina, a gente está falando aqui de 26 milhões de pessoas. Ou seja, arredondando, em todo o de país. Cada 10 argentinos e argentinas, 6 estão abaixo da linha da pobreza. Exatamente. De cada 10, 6 estão abaixo da linha da pobreza e 15% vivem na miséria absoluta, que a gente está falando de 7 milhões de pessoas. Para se ter ideia, em dezembro, o primeiro mês de governo de Javier Milei, claro, um mês incompleto, ele assume em 10 de dezembro, os números eram de 49% da taxa de pobreza e 14% de miséria, ou seja, a pobreza disparou na Argentina consideravelmente nesse primeiro mês completo de governo de Javier Milei. Segundo esse estudo publicado pela Universidade Católica Argentina, a principal causa que levou a esse aumento nesses últimos 30 dias está relacionada com duas medidas, uma medida, melhor dizendo, do governo Milei, que foi a desvalorização do peso. A gente lembra que logo depois que Milei assumiu, ele desvaloriza o peso intencionalmente em 50%, a moeda perde ainda mais valor e aí os valores de produtos, a inflação dispara ainda mais no país. A inflação que ali no último mês de governo de Alberto Fernandes circulava entre 10% a 15%, começou a tocar a marca ali de 20% a 30% já no primeiro mês de governo Milei, algo que era esperado pelos analistas antes mesmo das eleições. Então, segundo esse estudo, essa desvalorização da moeda e a disparada dos preços em todos os setores da economia argentina acabaram ali mostrando, exacerbando, então, esse aumento da pobreza no país. O Milei reagiu, disse o seguinte, que esse é o resultado, Rafael, de um modelo que ele culpa a casta política. Ele disse que é o resultado de anos e anos de casta política no país e que teria levado a esse número. O que a gente sabe de fato é o seguinte, olhando a média histórica, é o pior resultado na Argentina em mais de 20 anos. Ou seja, a gente está falando aqui do começo do século XXI, quando a Argentina atravessava uma das piores crises da sua história. O começo da década de 90 foi muito ruim para a Argentina, o começo do século XXI, ali dos anos 2000, foi muito ruim também. E agora essa virada aqui, 2023 para 2024, tende a ser muito dura mesmo. É muito recente, o mandato mal começou, não é? Mas Cristiano Vilela e Amanda Klein, o presidente Milei tinha anunciado que ia piorar antes de começar a melhorar, né? Agora, entre a piora muito intensa e a suposta melhora que ele promete virar, mas também não há garantia disso, tem gente para comer, para almoçar, para jantar, para tomar café, né? Para deixar de pagar plano de saúde, para não conseguir mais usar transporte público. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa equação que não fecha, né? Ele promete melhora, mas depois de uma piora, o problema é que ninguém sabe quanto essa piora vai demorar e as pessoas têm de jantar e almoçar hoje, né? Tomar café hoje, não amanhã, né? Colombo, e se não me falha a memória, eles haviam previsto algo em torno de 1 ano e meio, né, de uma situação brutal, ainda pior, que os argentinos estariam inseridos. E é interessante porque esse estudo é divulgado logo depois, também da comemoração nesse fim de semana, por Milei e o Totó Caputo, que é seu ministro da Fazenda, do primeiro superávit fiscal da Argentina nas contas públicas, né, em muitos anos, acho que foi em janeiro, eles comemoram o primeiro mês com superávit nas contas públicas, que é aquela continha, receitas menos despesas, fora os juros da dívida pública. Só que a população paga um preço muito alto por isso, porque você tem uma recidiva da inflação, dos aluguéis, dos impostos que a população, das tarifas, de tudo, né? De energia, de transporte, você não tem mais aqueles subsídios. Quando esses subsídios são tirados às pressas ou a lei de aluguel é modificada, isso tem uma repercussão muito imediata na vida, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Resta saber, e aí é uma resposta política para a qual obviamente não temos resposta, quanto tempo a população vai aguentar viver nessas condições paupérrimas.
paupérrimas, né? Assim, de pauperização total. Quanto tempo essa base do Milei vai resistir? Durante quanto tempo esse discurso dele de culpar a casta política, de culpar os políticos que vieram antes dele, vai perdurar? Porque depois de um certo período, 6 meses de governo, sei lá, essa conta vai começar a ser debitada do governo de Javier Milei. Então, é bom ele começar a torcer e a rezar para as coisas mudarem antes disso. Senão, obviamente, isso cobrará um preço dele, da popularidade, do apoio dele, da população, da sociedade civil e também no Congresso. Lembrando que a lei ônibus, né, que já havia sido bastante desidratada, foi de mais de 600 artigos para pouco mais de 400, não passou no Congresso, voltou ali para a etapa inicial, terá que ser discutida nas comissões, ele vai precisar de muito jargão, de muito diálogo político para fazer com que as suas principais propostas avancem e ainda terá que ficar de olho na sua popularidade. É bem verdade que nenhum de nós se sente confortável diante do aumento da pobreza que está sendo percebido na Argentina, de números desfavoráveis na economia, mas a gente tem que analisar que a Argentina vive hoje uma situação caótica, onde a régua que tem que medir a situação política e econômica da Argentina, ela é diferente de outros países, inclusive do Brasil. O fato é que a Argentina já estava no fundo do poço e que a própria eleição de Milei, ela representa isso, representa o interesse da sociedade argentina de uma completa mudança. E não se faz uma mudança de uma economia fragmentada, de um Estado arcaico, cheio de penduricalhos e de uma estrutura já carcomida que vinha se mantendo no poder por alguns anos. Essa alteração ela não se faz de uma hora para outra e Milei, desde o primeiro momento, deixou muito claro. Eu vejo que essas reformas elas estão caminhando sob um aspecto mais racional do que foi na campanha eleitoral. Eu vejo que Milei, nesses 2 meses de governo, ele tem adotado uma postura mais racional. E o que a gente espera é que após esse momento de uma crise mais agudizada, a Argentina possa voltar a melhorar, possa voltar a respirar, até porque se trata de um dos principais parceiros econômicos e comerciais do Brasil.